Vai começar uma reforma? Calma, fica aqui que eu vou te ajudar. Hoje eu vou compartilhar com você 5 dicas importantes para que você possa escolher o empreiteiro que vai executar a sua obra. E no final do vídeo eu tenho uma dica bônus que vai fazer toda a diferença. Me chamo Wellington Bispo, sou empreiteiro de obras e quero compartilhar a minha experiência com vocês, tanto como empreiteiro, tanto como cliente. Por quê? Porque eu vejo as mazelas que os clientes passam diariamente com profissionais desqualificados ou profissionais desonestos que pegam dinheiro e somem. Enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso no decorrer do vídeo. A primeira dica é a seguinte: cuidado com as promessas vazias. Isso mesmo, cuidado com as promessas. Cuidado com aquela. Quando o santo é muito bom, quando a esmola é muito boa, o santo desconfia, não é mesmo? Então, cuidado. Aquela pessoa que chega prometendo tudo, concordando com tudo que você fala, não te questiona em nenhum momento. Tudo que você fala, ele aceita. Muito cuidado, muito cuidado. Essas pessoas costumam acelerar o processo, fechar o contrato, pegar a entrada de dinheiro, porque você fica com a sensação de confiança, né? Afinal, esse profissional está concordando comigo, ele é uma boa pessoa. Você tem nosso cérebro facilmente enganado por esse tipo de comportamento e você passa uma quantia de dinheiro considerável, a pessoa vai embora. Tem um caso de um cliente meu, por exemplo, que entregou na mão do empreiteiro de obras 20 mil euros. Esse cara trabalhou somente 3 dias na casa dele, e depois essa família se viu com uma grande dificuldade, né? E eu comecei a atender esse cliente e, enfim, né, ele prometeu mundos e fundos e não cumpriu com nada. Fechou o contrato, tudo certinho no banco, com alvará, tinha empresa aberta, tudo mais, e por fim pegou o dinheiro e foi embora. Agora o cliente se vê aí muito perdido, né? Para conseguir terminar e executar a obra dele. Isso é um grande problema. A segunda dica é: pergunte sobre a experiência dessa pessoa, mas também muito cuidado, né? O tempo de experiência é fundamental, obviamente, mas às vezes você vai pegar uma pessoa experiente que está há muito tempo no mercado, mas ainda assim ela tem grandes problemas aí a se resolver, né? Então avalie tudo, pergunte a experiência, veja o que essa pessoa já fez, é, e veja como essa pessoa trabalha, que vai para a terceira dica. Essa pessoa vai executar, ela mesma vai executar o trabalho com a equipe dela, como empreiteiro de obras, ele vai ter a própria equipe ou ele vai subcontratar. Porque ele passa um orçamento para você de 50 mil euros para executar uma casa de 60 metros quadrados, por exemplo, para fazer a remodelação e ele subcontrata, ele chama um outro construtor para passar no valor mais barato. Então ele não quer ter preocupação com a obra, né? Ele só quer pegar o dinheiro. Então assim, ele vai estar ativo na obra, ele vai estar o tempo todo ali acompanhando o processo. O empreiteiro ele tem essa dinâmica, né? Ele tem as equipes, coloca uma em cada obra ou às vezes todas em uma só. E ele passa nas obras durante o dia, avaliando, vendo o que está acontecendo, vê o decorrer, analisa o projeto, conversa com o engenheiro, conversa com o arquiteto. Quarta dica muito importante: orçamento claro e bem definido. O que é um orçamento claro e bem definido? Eu peguei uma remodelação para fazer, fiz o orçamento para o cliente e ele me chamou para fazer o orçamento. Cheguei lá, eu falei assim, ele falou: eu já tenho já o orçamento de um cara. Foi nesse mesmo caso que o rapaz levou o dinheiro embora. E eu falei assim: mas você tem um croquis, um desenho, alguma coisa para você, para eu poder fazer o orçamento para você, de quantas janelas vão, quantas lâmpadas, quantos banheiros, quantas sanitas, qual chão vai ser utilizado, qual a iluminação, que tipo de acabamento? Não, não tenho. Mas espera aí, o empreiteiro anterior que abandonou a obra, ele te passou um orçamento onde ele não tinha especificado que tipo de acabamento ia usar, que tipo de tinta ia usar, como seriam os acabamentos do forro, do teto, da parede, e ele te passou um orçamento. Como é que ele fez esse orçamento? Eu queria saber como que ele fez esse orçamento, sem saber o que vai ser gasto. Então, muito cuidado. Contrato claro, definido, tipo de acabamento, o que vai ser feito. Se o empreiteiro ou o pedreiro não quiser, ou até mesmo o engenheiro, o arquiteto não quiser definir com você esse critério de material utilizado, qual material será utilizado, não feche com essa pessoa. Procura um outro profissional, tá bem? Então, assim, muito cuidado. A quinta dica é a seguinte: desconfie de preço muito baixo. Ah, mas eu só tenho 2 mil euros para resolver aqui, eu tenho pouco dinheiro. E o cara vai baixando. Ele começou o orçamento com 5 mil euros. Aí ele fala: eu tenho só 2 mil euros, porque não sei o quê. Aí ele consegue baixar para 2 mil. Ele fala: mas peraí, como que ele baixou de 5 mil para 2 mil euros? Que tipo de material esse homem vai utilizar aqui?
A não ser que seja definido com você o que vai ser utilizado, o que você vai fazer, né? Fala assim, ah, reduz então. Eu quero que você reduza a qualidade do material. Se o cliente pedir isso, em certos casos até é aceitável. Mas dependendo do empreiteiro, eu mesmo, por exemplo, vou pegar uma pintura de um prédio para fazer, de uma moradia. Eu utilizo uma marca específica de tinta. Eu sei da qualidade desse produto, eu sei que esse produto vai ter durabilidade, eu sei que esse produto vai proteger contra umidades. O cliente não quer utilizar esse produto. Ele quer utilizar o mais barato para diminuir o orçamento. Eu não faço trabalho. Simples. Eu não vou fazer o trabalho. Porque se eu for fazer o trabalho e o trabalho ficar mal feito, é aquele negócio, o último que saiu fecha a porta. Não é? Então, assim, se eu saio, começa a dar infiltração, começa a dar algum problema relacionado à qualidade da tinta, à qualidade do produto e não da execução, o cliente não vai lembrar que, né, fez isso. Então, assim, toma muito cuidado com os preços baixos. O pessoal reduz muito o preço, ela está utilizando um material aí nem de segunda, vai utilizar um material de quinta, né? Então, na sua casa, na sua moradia, com certeza você não quer ter problemas, né? Você quer ter um ambiente confortável, um ambiente onde você pode entrar e vai estar tudo certo, né? E a dica bônus para você, já foram 5 dicas, né? Eu já vou repassar todas elas. A dica bônus é, se você for fazer uma remodelação completa da sua casa, ou for fazer uma casa nova, contrate um engenheiro ou um arquiteto para fazer o projeto da sua casa. Normalmente, um projeto de uma casa, o desenho, para ele ir lá visitar a sua obra, para ver o que vai ser, que material vai ser utilizado, para ele cuidar dessa parte, você vai gastar uma média mais ou menos de 2% do valor total da obra, tá? Então, o custo de um projeto é muito baixo, perto da dor de cabeça que você vai evitar de estar fazendo um projeto. Por que você vai evitar dores de cabeça? Você vai chamar um empreiteiro que você escolheu, você seguiu as 5 dicas aqui, as cinco dicas que eu te dei, você viu que tem que ter cuidado com as promessas vazias, pergunte sobre a experiência, a equipe é própria ou é subcontratada, o orçamento claro e bem detalhado, desconfiar dos preços muito baixos, né? Agora você contrata, antes desses passos, você contrata um engenheiro, chama um engenheiro, fala, eu quero um projeto da minha casa, especifica quantas portas vão ter, tudo, porque isso vai diminuir drasticamente as suas dores de cabeça e 90% dos problemas que acontecem em obra é porque não tem projeto. O gasto excessivo de material, tá faltando material, falta aquilo, falta isso. O seu José, o pedreiro, toda hora tá pedindo cimento. Então, assim, pera lá. Você não tem controle nenhum. A hora que você vê, chegou no acabamento, não tem dinheiro para fazer o acabamento. Porque já foi todo o dinheiro, foi embora. Então, com o projeto você vai conseguir adequar o seu orçamento, né? E poder trazer para você uma grande tranquilidade, né? Relacionada até contratar um profissional para a execução. E às vezes o engenheiro também tem as pessoas que ele confia e indica que executam a obra, né? Beleza, pessoal? Seguiu as dicas? É isso mesmo? Anota tudo no caderno, pergunta para o seu empreiteiro, chega e conversa com o pedreiro, com quem você vai contratar para executar a obra. Mas pelo amor de Deus, antes de tudo, faça o projeto da sua casa. Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem que a gente ajuda você, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com quem está começando uma obra, com quem vai começar, com quem pensa em fazer, porque às vezes já tomaram muito na cabeça e não sabiam desse processo, de todo esse passo a passo para poder evitar passar por isso, né? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até logo. Obrigado.